Igreja Batista Encomendador Venâncio. Uma família de braços abertos para você. Comendador Venâncio, 1 século e meio de história. Conhecido pela sua importância na história política e econômica no norte fluminense do estado do Rio de Janeiro, o distrito de Comendador Venâncio registra detalhes importantes em sua formação. Tendo surgido em meados do século XIX, a vila começou a existir através de um pequeno povoado aos arredores de um depósito de materiais por ocasião da construção da linha férrea ligando Minas Gerais ao norte do estado do Rio. Com a inauguração da nova estrada de ferro, o antigo depósito foi transformado numa estação ferroviária, recebendo a comunidade o seu primeiro nome de Estação de Laje. Anos mais tarde, a vila ganhou o nome de Comendador Venâncio, numa homenagem a Venâncio Garcia, personagem importante em sua história. Beneficiada pela grande queda de água do rio Muriaé em suas proximidades, a comunidade ganhou em 1912 a construção de uma usina hidrelétrica. No início do século XX, vários produtores de café sentiram-se atraídos para a vila por estar localizada em lugar estratégico, numa rota comercial. Investiram na construção de grandes celeiros e máquinas de beneficiamento de café. A comunidade cresceu. Década de 30, surge a crise do café. Diante da queda na produção de café na região e do Brasil, o distrito de Comendador Venâncio sofre uma mudança radical. O comércio de café é então substituído pelo cultivo e comercialização de arroz. Até os anos 80, essa atividade manteve a vila com trabalho e mão de obra no campo. Com o êxodo rural, iniciado ao final do século XX e com o fim das lavouras, Comendador Venâncio hoje é uma população de 4.000 habitantes, carente de oferta de trabalho, o que resulta numa grande saída de jovens em busca de oportunidade de emprego. A história dos batistas em Comendador Venâncio. Nominalmente católica, Comendador Venâncio tem uma história de perseguição aos evangélicos no século passado. A história dos batistas já remonta a mais de meio século. No ano de 1952, um culto foi realizado pela Segunda Igreja Batista em Itapiruna, em uma residência na vila. Nascia o sonho de se implantar uma igreja batista em Comendador Venâncio. Na década de 70, a Segunda Igreja Batista em Itapiruna chegou a adquirir um imóvel e iniciou-se uma congregação. Diante das dificuldades encontradas na época, a congregação foi fechada, o imóvel vendido e o sonho da implantação de uma igreja batista na comunidade foi adiado. No ano de 1985, o irmão Luiz Ransati e sua família, membros da Igreja Batista em Retiro do Muriaé, mudaram da zona rural chamada São Francisco para Venâncio, ao tempo do pastor Natan Espiridon. A Igreja Batista em Retiro do Muriaé manteve um ponto de pregação da palavra em sua casa por quase 10 anos. No entanto, foi em 1993 que a Igreja Batista do Aeroporto decidiu iniciar a missão batista em Comendador Venâncio num espaço alugado. Na época não havia nenhum membro, exceto a família da Igreja Batista de Retiro. No primeiro ano, uma média de 10 pessoas já frequentava a missão e alguns irmãos que chegaram de outras cidades se filiaram à igreja também. Os primeiros dirigentes, irmão Rony, pastor Joaquim Dias e o irmão Joaquim de Castro. A partir daí surge um novo tempo, quando a poderosa mão de Deus tem sido notória sobre os batistas em Comendador Venâncio. O melhor de Deus ainda está por vir.
O crescimento e o sucesso fizeram com que a liderança da congregação, juntamente com a Igreja Batista Aeroporto, trabalhassem para a compra de uma sede própria. Foi comprado um antigo celeiro de café e arroz no Centro de Comendador Venâncio, que no dia 27 de setembro de 2001 foi consagrado a Celeiro de Almas. Março de 2006. O pastor Gilberto é convidado para assumir o ministério pastoral da congregação, aceitando o desafio de trabalhar para o seu crescimento e organização. No dia 25 de março de 2006, pastor Gilberto e Adma assumem a liderança da congregação. Diante de um povo simples, mas unido, motivado e com muita vontade, o pastor, juntamente com a congregação, tem experimentado um mover, uma manifestação do poder de Deus, de modo que a comunidade tem sido impactada pela ação da igreja neste tempo. Nos últimos 2 anos, a igreja tem sido desafiada a viver os sonhos de Deus. Através de um conselho administrativo presidido pelo pastor, a igreja tem se estruturado em pelo menos 7 ministérios. Ministério da Escola Bíblica, Ministério de Louvor e Adoração, Ministério Mulheres Cristãs de Oração, Ministério de Recepção, Ministério Infantil. Ei, você mesmo. Se tem algo que você não deve esquecer, é que você é muito especial, principalmente aos olhos do nosso Pai. Você é especial, não existe outro igual. Deus criou você assim, diferente de mim. Você é especial, não existe outro igual. Deus criou você assim. Ministério de Cozinha e Ministério de Assistência Social. Hoje, já temos bem definido quem somos e nossa visão como igreja. Somos uma família de braços abertos para você. Nossa missão é ganhar pessoas para Jesus. Somos uma igreja bíblica, contemporânea, que se importa com os relacionamentos pessoais e que busca a excelência como família de Deus. A igreja tem sido conhecida pelo amor, pela comunhão que sustenta esta família. O templo hoje é a sala de reunião da família de braços abertos para você. Lugar de pessoas comuns como você. Lugar de pessoas simples, mas ousadas, que buscam crescer, avançar, atualizar. Lugar de pessoas buscando conhecer mais Deus. Lugar de verdadeiros adoradores.